Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje vamos falar sobre 2 exemplos de mãe. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, curtam o vídeo, se inscreva no canal quem não se inscreveu e também compartilhe o vídeo, tá bom? Vamos lá. Quem quiser comentar nos comentários, fique à vontade também. Vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Senhor esteja conosco nesse momento, que mais uma vez você me tome, Senhor, e fale através da minha boca, meu Pai. Que eu seja apenas o seu instrumento, Senhor. Que o Senhor possa falar tudo o que quiser dizer para a gente, sem que nós possamos estar sempre seguindo o seu caminho, Senhor. Nos guie, Pai. Esteja sempre conosco, Senhor. Ilumine a minha mente das pessoas que estão me ouvindo, para que todos nós possamos aprender e pôr em prática e enxergar a sua verdade, Senhor. Seja sempre conosco, Pai. Eu peço que os 3 maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, o primeiro exemplo que nós vamos dar de mãe é Joquebede. Joquebede foi uma mãe que ela teve 3 filhos. Os 3 filhos andaram no caminho do Senhor, né? Um filho foi o salvador de Israel, foi Moisés, né? O libertador. O outro filho foi o sumo sacerdote Arão, e a outra filha foi a profetisa Miriam, né? Porque assim a Bíblia diz, né? Que Miriam é uma profetisa. Então, Joquebede era uma mãe de fé, uma mãe que confiou o tempo inteiro em Deus. E quando ela se viu ameaçada, grávida, e ela dá à luz a um menino, e o faraó tinha feito uma lei que queria matar todos os nenês nascidos meninos, acho que até, não sei se até 5 anos de idade, para que o povo de Israel não crescesse. Joquebede fez o quê? Primeiro, ela foi ter a criança longe, porque depois ela tentou esconder essa criança. Claro que em algum momento iam ver, não tinha como esconder para sempre. E quando descobriram que ela tinha um neném, ela fez o quê? Ela colocou ele num cesto, que aquele cesto que hoje em dia é chamado de Moisés, né? E colocou o cesto no rio para salvar a vida de seu filho, né? Algumas pessoas, né, alguns estudiosos, teólogos, acreditam que provavelmente Joquebede não pôs o cesto no rio sem destino, né? Muito provavelmente ela pôs o cesto com a intenção de que o cesto chegasse na filha do faraó. Por quê? Porque somente no palácio é que poderiam proteger o seu filho. Qualquer outra pessoa que achasse essa criança poderia matá-lo, né? E ela sabia o quê? Que a princesa Renutmile, a filha do faraó, ela costumava tomar banho no rio naquele momento, naquela parte do rio lá perto do palácio. Então, ela pôs o cesto lá para que a princesa encontrasse. E ela sabia que a princesa ia querer ficar com a criança. Mas como que ela poderia saber? Porque a princesa Renutmile era estéril, né? Ela não tinha filhos. Na verdade, não sei se ela era estéril, mas ela não tinha filhos, né? A Bíblia só fala que ela tinha Moisés apenas, né? Ela adotou Moisés, mas não fala que ela tinha outros filhos, né? Não fala nada de irmãos de Moisés, a não ser os irmãos hebreus, né? O único colocado como irmão de criação de Moisés é Ramsés, que era irmão de Renutmile, né? Filho do faraó. Então, aparentemente, quando você vê nos filmes, inclusive, só aparece Ramsés e Moisés, não tinha nenhum irmão. Então, provavelmente, Renutmile não tinha filhos. E ela, então, adotou Moisés. Mas como ele era hebreu, ela pegou e fez o quê? Ela foi até o pai, fez ele derrubar o decreto e deu a criança para que Joquebede criasse seu filho, né? Sem saber que Joquebede era a mãe do menino.
né? E provavelmente Joquebede orientou Miriam, você vai e segue o cesto, para saber onde ele vai parar. Pois Miriam foi seguindo o cesto, né? E aí ela já aparece lá do nada e fala que queria que ela arranjasse uma ama de leite pro neném. E aí ela leva, leva a própria mãe do neném, Joquebede, para amamentar o neném. O qual a princesa deu o nome de Moisés. E aí ela entrega a criança para Joquebede e fala para ela criar o neném até que eles desmamassem. E aí ela criou o neném. E quando o neném desmamou, ela exigiu que a Joquebede entregasse a criança, né? Provavelmente Joquebede deve ter implorado, falando, não, mas é meu filho, ele é meu filho, fui eu que botei no cesto lá, porque o seu pai queria matar o meu filho, para salvar a vida dele. É meu filho. Aí provavelmente ela deve ter falado, você tem outros filhos, eu não tenho, e ela na, 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 na- no desespero, porque ela não tinha filho, a única chance que ela tinha de ter um filho, ela tomou o filho de Joquebede, né? Então você vê que Joquebede foi uma mãe zelosa, né? Toda vez que aparece Joquebede, Joquebede aparece como uma mulher de fé, de força, que é como a mãe deve ter, né? Então, é um exemplo de mãe pra gente. De andar nos caminhos do Senhor e educar o filho no caminho do Senhor. Outro exemplo de mãe é Ana, né? Ana, que era esposa de Elcana, e ela era estéril. E ela queria ter um filho, né? E, e ela era muito humilhada, por quê? Porque Elcana, seu marido, por mais que ele amava Ana, ele se casa de novo com uma outra mulher para ter filhos. E ele casou-se com Penina. E Penina, ela humilhava a Ana, falava, mas Ana, como é que você não tem filho? Você é tão devota a Deus, e eu que não sou tão devota assim, tenho um monte de filhos. Você é tão devota a Deus e não tem filho nenhum, né? E aí, é, Ana ficava arrasada com isso, né? E aí, o que acontecia? Ana, ela... E aí, uma vez o marido chegou, ela estava triste, falou, Ana, não que você tá tão triste, não tá comendo. Aí ela falou, por acaso tu não és feliz? Por acaso o meu amor não é o suficiente para ti? Por acaso tudo que eu te dou o dobro que eu dou para Penina? Tudo isso não é motivo de você estar feliz? Não será tudo isso melhor do que um filho? Desista, Ana. Você não pode ter filho, não pode. Mas Ana não desistiu. Ela foi, um dia, quando eles estavam em Jerusalém, falando fazer sacrifício, Ana pegou e ela foi até o templo, né? E aí ela foi perto de uma entrada do templo, lá numa das colunas, e foi orar a Deus. Perto dali estava sentado numa cadeira o juiz Eli. E ao ver ela orando, Eli pensou que ela estivesse embriagada, porque ele não ouvia ela falar nada. E aí ele falou, moça, pare de tomar essas bebidas alcoólicas, essa bebida fermentada, né? Porque não falava alcoólica, falava fermentada, né? Falou, não, eu não estou embriagada, não, juiz. Ela falou, eu sou uma mulher amargurada, triste, desolada, desesperada, pois sou casada e nunca tive a oportunidade de ser mãe. E aí ele falou para ela, então vá em paz, minha filha, que Deus atenda ao seu pedido. Ela chegou em casa muito mais aliviada, mais calma, comeu e depois ela foi e teve relações com o marido, Elcana. E ela engravidou, né? E ela havia feito uma promessa para Deus naquelas mensagens, ela falou para Deus que se ele concedesse a ela um filho, que ela o entregaria para trabalhar no templo. E que jamais se passaria gilete nos cabelos, na barba do seu filho, né? Então ele seria um nazireu, né? Um nazireu perpétuo, né? Então não era um nazireu, então Samuel foi um nazireu, só que ele não foi o nazireu por escolha, né? A mãe que já definiu isso antes dele nascer,
né? Ele teve que cumprir, já que foi a promessa que a mãe fez, né? Ele não tinha escolha. Ele tinha que ser o Nazireu, né? Que a mãe prometeu. Então a promessa a Deus tinha que cumprir, né? Mas e ela engravidou e um ano depois ela deu a luz ao profeta Samuel. E aí quando ele desmamou, ela levou ele e entregou no templo. E ele cresceu lá. E Deus simpatizou-se com ela e deu a ela mais 5 filhos, se não me engano. Então você vê, né? Ana foi um exemplo de mãe, de força, de fé, que é o que uma mãe deve ter. Uma mãe, ela deve zelar pelo seu filho. Uma mãe, ela deve proteger o seu filho. Ela é a responsável maior pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. É ela quem tem a obrigação maior na educação dos seus filhos. E olha bem o que eu disse, responsabilidade maior, mas não responsabilidade única, entendeu? Responsabilidade maior não significa que ela é a responsável, ela é maior, porque o pai também tem a sua responsabilidade. É ela quem vai guiar o filho para que ele ande nos caminhos do Senhor. É ela que vai apresentar a Deus o seu filho. Ele fala, não, ela vai aprender sobre Deus na igreja, em escola que tem ensino religioso, ou não, é na escola sabatina, na escolinha, não. Ela vai aprender sobre Deus com a mãe, com o pai. Ela vai seguir o exemplo da mãe e do pai, entendeu? Então, queridos irmãos, Ana foi um exemplo de mãe, um exemplo de fé, né? Ganhar uma interpretação porque amanhã, domingo, é o dia das mães, né? E toda mãe deveria ser muito bem amada. Não adianta eu chegar agora no dia das mães e dar um presente pra minha mãe. Se eu maltratei ela o resto do ano. Mãe, não é só você agradar ela no dia das mães. Quantas pessoas que hoje têm a mãe perto para estar no dia das mães? Não tem. Pessoa que perdeu a mãe há poucos dias, perdeu a mãe há um ano, que é o primeiro dia das mães sem a mãe. Queria que a mãe estivesse ali para poder dar um abraço. Não tá. E as pessoas que têm, maltratam a sua mãe o ano inteiro. Aí chega o dia das mães, quer dar um presente, perfume. Não. O maior presente que você pode dar à sua mãe é respeitá-la. Porque não esqueça que foi a sua mãe quem deu a vida a você. Foi a sua mãe que sacrificou 9 meses da vida dela, te carregando dentro dela, sofrendo. Você que é homem é difícil entender, mas uma mulher, quando é mãe, ela entende o que a mãe dela passou. O sofrimento que é. Mas você sendo um pai, se você acompanhar a gravidez da sua esposa, você vai também ter uma noção, o mal-estar que a sua mãe teve. Né? Se você acompanhar uma mulher grávida, você vai saber que uma mulher sofre enjoos no início da gravidez, problemas no início, depois vai melhorar essa parte, mas aí vem as dores, porque a mulher começa a ficar pesada, barriga pesada, forçar a coluna para trás, vai doer a coluna, a mulher vai ter dificuldade para baixar, para pegar uma coisa do chão. Sofre 9 meses, o corpo da mulher, ele se alarga todo, a mulher cresce, né, engravida, vai engordando, fica todo deformado, né, da gravidez. Né? Geralmente fica a barriga bonita. Muita gente que não gosta de barriga de grávida, né? Fica até bonita a barriga, eu não acho feio, né? Aí a mãe aguenta isso, aí tem as dores do parto, para trazer a criança ao mundo. As dores do parto, né? Mas tem mãe que, mas agora faz cesariana. Querida, a cesariana, a pessoa pensa que não vai ter dor. A cesariana, a mãe vai estar anestesiada, né? Vai tirar a criança, não vai ter aquela dor do parto, não vai. Mas, depois que fecha tudo, e aí a mãe vai pro quarto, a mãe vai ter que sentar. E na hora que ela senta, aí vem aquela dor terrível, né? Sem contar que a demora da cesariana é muito mais longa para isso. Então, a hora que a mãe passa, depois tem que ficar amamentando. O corpo da mãe nunca mais volta a ser o que era antes depois de uma gravidez. Muito raramente a mulher consegue recuperar. Mas 100% não recupera, né? Porque geralmente fica mais flácido, as mamas, as coisas. Então, às vezes, muito exercício acaba te recuperando, mas olha o esforço que uma mãe faz para trazer um filho ao mundo, entendeu? Cuida da criança, do bebê.
troca a fralda, faz tudo por você, você amamenta, até que você possa se virar sozinho. E agora trabalha, muitas vezes tem mãe que acaba ficando viúva, ou se separa, tem que cuidar dos filhos sozinha. Pra quê? Pra chegar um filho e maltratar a mãe, xingar a mãe, humilhar a mãe, né? E eu nunca faço isso com a minha, nunca. Eu posso ter discussões com minha mãe? Sim. As discussões são provocadas por ela. Ela provoca a minha ira. Então eu posso às vezes falar algo que possa até ofendê-la? Sim, não sou perfeito. Só que eu nunca falei um palavrão pra minha mãe. Nunca mandei minha mãe pra nenhum lugar. Nunca falei nada pra ela, né? Eu posso às vezes ser um pouco mais rude, mais grosso, mas é porque eu tô irritado. Porque ela provocou a minha irritação. Compreende, queridos irmãos? Então, é, não sou eu quem. Agora, eu nunca maltratei ela, tratei ela. Às vezes eu até chamo ela pelo nome, chamo de mãe, mas não com falta de respeito. Eu tenho total consideração por ela com a minha mãe. Quando a minha mãe caiu e se machucou, quebrou o fêmur, que ela ficou 2 meses sem sair da cama, quem cuidou dela fui eu. Quem cuidou da minha casa fui eu. Cuidava da casa e cuidava dela, né? Então, ela, tá certo que ela fazia muitas coisas sozinha, ela se banhava sozinha, ela fazia a necessidade dela sozinha, só que eu tinha que pegar lá a comadre, né, aquele pinico de mulher, e levar até o banheiro e jogar no banheiro. Porque ela tinha que fazer a necessidade na cama, não podia sair da cama pra nada. Mas quem estava cuidando dela era eu, entendeu? Quando meu pai tá com problema, quem cuida dele sou eu. Eu saí uma semana, fiquei saindo, e indo lá na UPA do Orapó, meu pai tomar todo dia, durante 7 dias, uma injeção na veia lá, um antibiótico na veia para matar uma bactéria que ele estava na urina, né? Entendeu? E eu ia. Eu podia falar, não, não vou, não. Eu fui com ele. Quando meu pai vai no médico, geralmente eu tô indo junto. Minha mãe vai no médico, eu vou junto. Agora trabalhando fica mais difícil, mas geralmente se precisa, eu tô junto. Se eu tiver aqui junto, eu vou, se for necessário. Entendeu? Então, isso é um filho. Entendeu? Se eu pudesse, minha mãe estava minha mãe varrendo ali o chão, porque nós moramos no sítio. Eu não vou poder ajudar ela, por quê? Porque antes você sabe, né, meu dia de descanso, eu tenho que ler livro, eu tenho que fazer escola sabatina, eu tenho que ver negócio lá de trabalho, eu tenho que fazer lá uma TPC que eu não fiz online, tenho que ver lá se dá para fazer hoje, para ver se não desconta o meu salário, porque eu esqueci de fazer na semana, porque eu tive muita coisa para fazer, não tive nem tempo para fazer, na verdade. Então é assim, gente. Tá certo? Então a gente tem que ver que nós temos que respeitar nossos pais, né? E a mãe principalmente, né? Foi quem nos deu a vida, é nosso sangue. Não há ninguém neste mundo que queira mais bem a nós do que a nossa mãe. Então, trate bem a sua mãe o tempo inteiro. É que nem o Natal, né? Natal, a pessoa fica no Natal, fala que é tempo de paz, de amor, e fica calmo, e reunião familiar. Aí tem aquela música que é acho que é do Roupa Nova, né? Que ele canta: que bom seria se todo dia fosse Natal. Ou seja, todo dia as pessoas se tratassem bem, com amor, com afeto, quando fosse Natal. Não adianta eu chegar no Natal, no aniversário da pessoa, dar um presente e eu maltrato ela o ano inteiro. Você entendeu? Esse é o X da questão, meus irmãos. Tá certo? Então é assim, tá bom? Então respeita a sua mãe, trate bem a sua mãe. E para todos que estão me ouvindo, se tiver mães, um feliz dia das mães a vocês que estiverem me ouvindo. E também feliz das mães, as mães de quem estiver me ouvindo também, que ainda tiverem as suas mães, as suas avós também, né? Que a avó é uma segunda mãe, tá certo? Que todos possamos ter um dia abençoado com nossas mães amanhã. Mas não esqueçam que o Dia das Mães é só para você demonstrar um carinho maior por ela. Mas não é o dia que você vai simplesmente
tratar ela bem nesse dia, trazer um presentinho e achar que você está cumprindo sua obrigação de filho, não. Sua obrigação de filho vai além disso. Muitas vezes uma mãe sacrifica a própria vida pelo filho. Deixa de comer por um filho, se for necessário. Essa mãe vai trabalhar de sol a sol, de vários casos de televisão de mulheres solteiras que trabalhavam em dois, três serviços, estavam num saindo no outro para poder sustentar filho, para dar uma boa vida para os filhos, porque ela era viúva, ou porque ela era divorciada, compreende? Abandonada, né? Então, gente, respeite essa mãe. Não esqueça que um dos mandamentos de Deus é honrar pai e mãe. Não esqueçam disso. Então é isso, queridos irmãos. Vamos oração de encerramento. Querido Deus amado, muito obrigado por mais essa meditação. Esteja sempre comigo, Senhor. Que possa abençoar todos que estão me ouvindo hoje, seja inscritos no meu canal ou não, e também aqueles que não estão ouvindo, inscritos no canal, que possam ser abençoados nesse dia maravilhoso. E que todos nós possamos ter bons dias, aqueles que têm mães ainda com nossas mães. E que possamos tratar bem e honrar em todos os dias do ano, não simplesmente no Dia das Mães dar um presente, não só no aniversário dar um presente, Senhor. Que nós possamos sempre estar honrando nossos pais. Nos ilumine sempre, Senhor. Que nós possamos ser exemplos, se nossos pais não estão no caminho de Deus, como os meus não estão, que eu possa ser um exemplo para eles e trazer eles para Deus, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Te agradeço, Senhor. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. Que Deus abençoe a todos.